Sejam bem-vindos ao podcast da Hilt. Hoje nós estamos muito felizes com um convidado super especial. Meu nome é Leila Zorzin, sou host aqui do podcast. Estamos também com o Thiago Silva, host do podcast. E hoje nós estamos com o cara da oratória e da liderança. Estamos aqui hoje com Luiz Portal, cristão, casado, pai de 3 filhos, sócio proprietário do TNG Negócios e da Vox Chuyu. E está com um super projeto que vai falar sobre ele hoje para a gente, o Projeto Alive. É empresário, consultor, mentor, promove conceito de liderança antifrágil em 30 horas, com a proposta de transformar 5 anos de aprendizado em um. Seu estilo é direto e provocativo, e evidenciado por frases como sirva, trabalhe e não enche o saco. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Luiz. É isso aí, eu vou copiar esse. Ficou bacana. Preciso confessar. O chat me ajudou um pouquinho. O chat GPT ajudou um pouquinho. A IA está entre nós. Está, sim. Não, mas ajuda de por mais que eu sabia sobre você, estudei sobre você, contamos com a colaboração, né, de tudo, das com músicas, certeza, né? Com certeza. E realmente você é o cara, a gente está muito feliz de você estar aqui conosco hoje, compartilhando seus conhecimentos, compartilhando os conhecimentos aqui com o nosso público, e tenho certeza que vai ser um episódio muito, muito bacana. Que legal, estou à disposição de vocês. Fico muito grato por você estar nos ouvindo e pelo convite da Hilt. E estou à disposição, pode mandar ver. Bom demais. Vamos falar um pouquinho aqui do nosso podcast, Luiz. O nosso podcast, ele tem o intuito de agregar aos profissionais da área da construção, né, e também as pessoas entusiastas. E a gente traz conhecimentos da nossa área e também vocês que contribuem bastante para o crescimento deles, né? Que isso é muito importante, essa área, ela é muito... a gente estava até conversando aqui no início, o couro é grosso, né? São muitos desafios, então os conhecimentos novos de grande importância. Gostaria de já começar a nossa conversa, hoje a gente vai focar mais na parte da liderança. De onde vem sua visão de liderança e por que ela incomoda tanto as pessoas, Luiz? Uma excelente pergunta. E eu vou responder essa pergunta começando pela parte da nossa cultura. Não só a cultura brasileira, mas diversas culturas no mundo, elas têm a estrutura do autoritarismo, né? Da chefia. Nossa geração foi criada como eu mando, você obedece. Né? Eu falo, você se cala. E isso permeia toda a sociedade, inclusive as estruturas corporativas. Na construção civil é ainda mais evidente essa cultura. Só que o mundo vai se desenvolvendo. E nós temos aí gerações novas que elas não conseguem compreender, elas não assimilam. Não é porque a geração é ruim, pior, não é isso. Não é um problema. É uma questão comum. Toda geração tem uma disrupção em relação à anterior. E existem problemas geracionais. A nossa geração teve seu problema geracional. Né? E hoje nós vivemos uma geração que ela não sabe lidar com frustração. Ela não tem referente, muitas vezes, do que é certo e errado. Do que são as coisas básicas. E isso, quando o ser humano não tem referência, ele não sabe. Ele não consegue distinguir se é bom ou ruim, se é bom para ele ou não. E aí o que acontece? O relativismo, a sua verdade, a minha verdade, coisas que não existem, né? Não existem duas verdades sobre nada. Então a nossa cultura, somada a essa demanda geracional e cultural, a globalização veio de fato agora, porque nós tivemos várias etapas de globalização, as globalizações de tecnologia básica, né, de grandes indústrias, depois de tecnologias mais finas. A gente, por muito tempo no Brasil, lançavam-se gadgets e tecnologias que 5 anos depois chegavam aqui. Né? Então, esse distanciamento foi diminuindo até que hoje os lançamentos são globais. Então, você, de fato, não tem diferença entre conhecimentos, tecnologias, culturas e etc. E quando isso acontece, começa a misturar. Sim. A mistura acontece, não é só a disponibilização de uma tecnologia, de um conceito. Começa a haver uma miscigenação mesmo, cultural, mundial. E não tem espaço para chefia. Eu acho interessante, a gente estava até conversando sobre isso agora recente, a questão linguística.
né? Como a facilidade hoje com as inteligências artificiais, com essa união com essa globalização mais acelerada agora, a linguística vai impactar demais, porque hoje você tem os tradutores em tempo real, hoje você perdeu a barreira da língua. Hoje você não tem a barreira da língua, porque assim, eu vejo que as culturas, um dos grandes muros entre as culturas é a língua. Sim. Né? Porque assim, você tem a cultura, você tem a base que você foi criado, tem a cultura religiosa, você tem a cultura da vivência social e tem a cultura, e a parte, o que separa muito, eu vejo, as culturas é a língua. Isso. E hoje a gente não tem a barreira da língua mais. Qualquer site que você entra hoje já tem tradução simultânea. Antigamente, eu lembro que 4, 5 anos eu ficava vangloriado de eu entrar no New York Times e ler a notícia do dia, né? 2, 3 dias essa notícia estava no Brasil, traduzida. Né? Você não tinha tradução simultânea. Hoje qualquer um entra em qualquer site, em qualquer lugar, só basta ter o quê? Saber onde entrar e saber onde pesquisar. Então, eu acho que essa questão vai ser... Mas essa questão cultural vai ter vai ficar muito mais próximo, né? Eu vejo que essa revolução que está tendo aí, e é uma miscigenação de itens que estão contribuindo, né? Tem a inteligência artificial que está no ápice, tem a questão da data science, que tem tudo nas nuvens hoje. Você tem a velocidade de computação melhorou muito, que está contribuindo para tudo Quântico isso. agora, né? Exatamente, está contribuindo para tudo isso acontecer, entendeu? É 5G, é muita coisa acontecendo que está contribuindo para uma coisa que está, assim, que vai nos atingir na nossa rotina de trabalho, a nossa cultura mundial, né? Porque antigamente tinha regionalizações, né? Vai diminuir, não vai acabar, mas vai diminuir bastante e a gente vai ter um novo cenário. A gente já está em um novo cenário que a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Temos. E é onde entram os treinamentos, onde entram as atualizações, né? Porque, querendo ou não, a relação humana não muda. Exatamente. E é por isso que eu tenho me dedicado muito, não só à oratória, mas à liderança, à estruturação da live, porque eu acredito que a relação ela vai se tornar cada vez mais importante. Você vê, a geração Z é uma geração que tem refutado o álcool, né? Refutado a degradação da estrutura e tem buscado o contato físico. Então, é uma geração que foi o contrário, né? A gente começou a ir cada vez mais para a estrutura do distanciamento. Com o advento da pandemia, o oposto começou a acontecer. Sim. Então, as relações humanas, o contato, começou a ficar mais próximo. Sim. E isso é muito divergente do que se falou há muito pouco tempo, né? Sim. Que era uma geração completamente de tela. Pois é, essa geração de tela se cansou da tela. E eles começaram a fazer grandes eventos, grandiosos festivais, muito mais fora do Brasil, mas já começaram a vir para cá, onde você não tem aquelas raves ou sertanejos com álcool e bebida o tempo todo. Você começou a ter festivais de corrida, com yoga, com várias práticas de readequação do corpo com a natureza, etc. Então, isso está explodindo. Sim. A gente está vivendo isso hoje. Sim. Se você não está enxergando isso, pesquise. E é assim, tão interessante que a gente tá brincando com os meninos aqui. Essa semana a gente estava até brincando, falando, vocês têm que preparar um tempo, vocês me atualizar, o que tá no auge aí, vocês me mostrar. Igual eu tava conversando, a gente não consegue... quando eles não querem se comunicar com a gente, eles têm sua própria linguagem, né? É como se fosse uma língua estrangeira. Dessa geração. Outra coisa que me chama muita atenção é... O álcool, eu acredito que possa ser por conta disso também, é o arriscar. Eles não têm carro mais, né? Isso. Não dirige mais. Não dirige. Não bebe. A vida noturna, ela tá em redução. Explodiu e tá a quantidade... intimidade também, assim. Explodiu a quantidade de cafeterias que estão sendo abertas e estabelecimentos comerciais diurnos. E os festivais, os DJs, sabe os DJs que ficavam nas boates, estão nos cafés. Olha só. Isso está explodindo. É uma tendência que começou aqui em Goiânia. Eu já comecei a perceber alguns movimentos e
os restaurantes que não estão olhando para isso, aqueles que estão voltados para o boteco, mesmo em Goiânia, porque Goiânia o pessoal é forte, né, no bar. Eu lembro que há 20 anos, quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, tem um bar em cada esquina. A galera gosta mesmo. Eles gostam mais agora das festas nas casas, né, dos amigos, né, nos próprios grupos. E outra coisa que me chama muita atenção dessa geração também, que foi algo que eu escutei ontem, é a confiança na tecnologia que eles têm em relação... Eles confiam no algoritmo até para apresentar o parceiro, né? Os sites que eles de relacionamento, porque eles já confiam que o algoritmo os conhece. Então aí eles confiam tanto que marcam os encontros ali, e assim, próximo a gente, igual nós temos uma comadre de 20 anos, né? Deu o relacionamento dele se iniciar Instagram. Não, eu vi ele lá, interessei, sim, totalmente digital, mas focado na comunicação, como você disse, né? No relacionamento, da relação interpessoal. Até pegando um gancho aí do que a Leila tá falando, essas questões geracionais, eu tenho uma dúvida com relação à liderança voltado para a área da construção, com uma visão de gerações. Porque quando a gente pega no mercado da construção civil, nós temos ali o mestre de obras, nós temos o engenheiro, que vem uma geração geralmente descolada daqueles cargos abaixo que ele vai liderar. Né? Ou abaixo, ou seus pares, ou o relacionamento entre eles. E hoje a gente está vendo assim, nós temos o que a gente enxerga hoje no mercado da construção. Nós temos a mão de obra de frente, né, que são os pedreiros, são os serventes, é o pintor, eletricista. Nós temos os engenheiros recém-formados, que entram geralmente como estagiário e crescem dentro da área da construção, e aí se tornam os engenheiros de campo. E nós temos ali os líderes, né, que são os gestores de projetos, PMOs, PMP, e acima dos PMO e PMP nós temos os CEOs, que vão liderar ali com o pessoal. Então, assim, em cada camada... Geralmente, não assim, necessariamente, eu tenho uma geração que vai predominar. Verdade. Né? Então, a gente vai pegar os CEOs. Pode ser que a gente tenha um CEO descolado da curva, que é um cara mais jovem, que está empreendendo, mas, na maioria dos casos, já é uma geração acima. E abaixo dele tem os PMOs, PMPs, que geralmente é o engenheiro que cresceu, estruturou a sua carreira, conseguiu crescer e foi. Então, a gente tem camadas, né? E assim, a gente sabe que a comunicação... é uma coisa muito complexa e tem que ser, assim, e a comunicação ou ela eleva uma empresa ou ela quebra uma empresa também, dependendo da comunicação, como ela for feita e como é uma escala, um processo dentro da empresa. Então, assim, a gente tem ações que são dadas lá no CEO que ele tem que chegar no pedreiro. Isso. E entre isso eu tenho camadas. Como que você enxerga isso, tanto na parte de comunicação como liderança? Como que essa comunicação tem que ser feita dentro do mercado, voltado, vamos olhar aqui para a construção? Como que seria esse cenário? Eu me mantenho muito informado, principalmente no que tange a comunicação, liderança, vendas, né? E eu escutei do Padre Paulo Ricardo. E se você não é católico, vá lá no site dele, porque ele tem muita informação, muita coisa que extrapola a questão de religião. É uma questão de conhecimento puro mesmo. A formação dele é incrível, inclusive. E ele estava falando sobre pedreiro. O pedreiro está em extinção. Né? As pessoas não querem mais ser pedreiro. E foi estruturando essa lógica. E foi algo que me provocou a meditar sobre isso. Pedreiro, costureiro, né? Essas atividades mais manuais, elas, de fato, tá havendo uma escassez cada vez maior. E a gente está numa mudança geracional. Os pedreiros de antes, aqueles rústicos mesmo, os caras que é isso mesmo e pronto, acabou, e o que ele falar, fez e tal. Está numa transição, né? E existem algumas questões que estão sendo trabalhadas, não só na área de construção civil, mas em muitas áreas, que é o seguinte: quando você tem a liderança somada com uma cultura madura, porque a cultura sempre há. Eu vou refazer o raciocínio.
a resposta para o que você está perguntando é cultura. Sim. É uma estruturação consciente da cultura. Sim. E a cultura, ela sempre acontece. Quer você tenha provocado ela de modo consciente, moldado a cultura, quer você não tenha feito nada. Ela vai acontecer com ou sem o líder. Sim. Certo? E a cultura, ou ela é uma cultura que ela eleva, que é uma cultura de desenvolvimento, ou ela é uma cultura de estagnação, que ela vai degradar a estrutura, as relações, a comunicação e tudo. Sim. Ou seja, eu posso ter uma cultura que eu estabeleço um nível de comunicação eficiente do nível estratégico para o nível tático, endereçando corretamente as informações e no nível técnico adequado para que ela seja inteligível e, por conseguinte, do nível tático para o nível operacional, com a mesma pré-ocupação de fazer com que ela chegue com eficiência. E aí, voltamos para as pessoas. Como que isso se dá? Primeiro, na estruturação correta, como eu acabei de falar. Segundo, no relacionamento adequado, consciente. Como que é a cultura, principalmente na construção civil, e outras também, mas na construção civil é assim. Eu mando, você obedece, eu não te explico o que você vai fazer, você faz algo que você não entende o que esse algo impacta no todo, certo? Qualquer função dentro da construção civil, ela é extraordinária e necessária. Sim. Ela pode não estar à vista na estrutura de um alicerce, de um pilar, ou ela pode estar à vista na estrutura de um acabamento, né? E até na área de vocês. Ela pode não estar à vista, aí tem toda uma fiação especial, tem uma série de sensores, tem toda uma tecnologia que não é à vista, e o que é à vista é o movimento. É abrir a porta, é ligar. Você não vê muitas vezes a automação. Você vê ela é invisível. uns pontos. Exatamente. Mas tudo é primordial. Sim. Então, se a pessoa ela não entende o porquê ela está fazendo o que ela está fazendo, você já tem uma cultura que degrada. Por quê? Porque ela picota. Porque ela põe nós e eles. Entende? Exatamente. Eu estou fazendo o que eu estou fazendo aqui é o que eu estou fazendo aqui. Não, mas você está construindo um prédio. Não, eu só estou assentando o piso. Eu só estou passando um fio. Não, você está construindo um prédio. É parte disso, né? Então, quando você endereça a informação correta e tratando as pessoas na maneira com a qual ela precisa ser tratada, e aí entra a junção das hard skills e soft skills, eu preciso conhecer o perfil comportamental, o grau de maturidade das pessoas com as quais eu estou falando. Eu preciso prover para as pessoas de nível operacional a maravilhosa sensação de você entender o porquê que você está fazendo aquilo e o que isso tem a ver com o resultado final. Entende? Quantas empresas da construção civil mostram um projeto para os pedreiros, para a equipe? Olha, esse é o projeto, é assim. Essas são as pessoas que vão morar aqui. Essas são as pessoas que vão habitar. Essas são as pessoas que vão utilizar essas estruturas que vocês estão criando, né? Quem da construção civil reconhece aquele grupo de trabalhadores que começou a construir lá na fundação das estruturas? Olha, tá aqui, vocês estão aqui, ó, eu quero mostrar. Vocês fizeram parte disso. Tem que dar importância às pessoas mesmo. Isso, você traduziu. Se você não der importância para as pessoas, você vai ter uma cultura de degradação. Eu não estou falando de ser uma cultura fofa, cuti-cuti. Não estou falando isso. Eu estou falando de você ser justo, que é dar a cada um que lhe é devido. Então, se a pessoa ela construiu a fundação, ela fez parte daquele projeto. E por que só o nível estratégico tem os louros? Ou só a área comercial? Ou só os arquitetos? Entende? Entendo. Então, quando você, na construção civil, envolve as pessoas, e eu conheço e tenho amigos que têm construtoras, que são construtores, ou seja, não está ligado também ao tamanho da empresa, que eles tratam os seus funcionários bem. Eu tenho amigos que têm pedreiros com 12, 15 anos, 18 anos de casa, que têm assentadores de piso, que tem gente que cobra o dobro para fazer. Ele fala assim, eu assento, mas na semana que vem, porque essa semana eu não largo. Entende? Entendo. Porque eles têm uma cultura de agregar as pessoas, de valorizar, de dar a devida importância para as pessoas.
Então, com os processos a gente não negocia. Que é uma diferença muito, muito grande entre a nossa cultura de chefia e a cultura de liderança que é a necessária hoje. Não tem espaço mais para chefe. Com o processo a gente não negocia. Então a gente não bate em pessoas, a gente bate em processo. A gente não pressiona pessoas, a gente pressiona o processo. E a gente ajuda as pessoas, a gente negocia com as pessoas. A gente desenvolve as pessoas para que elas desenvolvam, para que elas executem os processos. O que é a cultura da chefia? Eu bato na pessoa. Você não fez. Você errou. Não, este processo está errado. Sim. O debate, a porrada é no processo. Quem bate em pessoas perde aquela pessoa. Não há relação que sustente. Pensa em alguma relação. Pai, filho, amigo. Sim. Você permanece com amizade com alguém, com relacionamento com alguém que bate? Não. Com certeza. É impossível. É insustentável. E as pessoas têm... eu falei e não entendi. É burro. Não, burro é quem não teve a capacidade e a habilidade de passar a informação correta, porque a responsabilidade é de quem passa a mensagem. E aí você tem o líder. O chefe, ele fala, eu entreguei o que ele precisa para trabalhar. Ele vai lá e vai fazer. Não entregou. Ele não sabe por que ele está fazendo. Ele não sabe quanto tempo ele tem, os meios que ele tem, as ferramentas que ele tem. Ele não tem clareza do porquê, do como e do quê. Que é o famoso Golden Circle. Né? Então, se você não conhece o Golden Circle, vai lá no TED Talks, depois de ver o podcast, e coloca lá, 15 minutos. Simon Sinek. É espetacular, é necessário, e é simples. Como toda verdade é. Simples, né? Sim. Então, se você prover para a pessoa os motivos para a ação, você está motivando. Outra verdade importante, motivação não é você dar tapinha nas costas, você levar, dar um chocolate e falar que a pessoa é maravilhosa e no dia a dia você não respeitar a pessoa. Isso não é motivação. Não é motivação. Então, motivo para agir é quando você entrega tudo que a pessoa precisa para desenvolver o processo e se desenvolver enquanto faz isso. Parece simples. É simples de entender, né? Mas a aplicação... Por quê? Porque o chefe, ele é persuasivo. Ele o tempo todo está negociando com as pessoas. Sim. O tempo todo ele está cobrando. O tempo todo. O que isso gera? Desgaste natural. O líder, ele influencia. Sim. Existe uma parte da influência, a parte inicial, que é a persuasão. Mas o líder leva o outro a querer fazer. Isso é influência. Quando a pessoa quer por ela, eu não preciso ficar dando input o tempo todo. Né? Não preciso ficar fazendo isso. Eu vou ajudando a pessoa, desenvolvendo. Nossa, muito bom, o próximo passo. Aqui precisa desse ajuste. Vamos lá, vamos fazer o ajuste? Este processo não tá acontecendo. O que a gente precisa fazer? O que faltou? Onde foi? Então, se os líderes, se as pessoas que estão nessas posições não movimentarem as pessoas para um ambiente saudável de desenvolvimento, no qual ela própria quer fazer, vai perder. Sim. Portanto, não é o problema o pedreiro. O problema é a cultura. É a cultura. E quem desenvolve a cultura, quem tem a responsabilidade, não é o pedreiro, é o líder. Sim. Se ele abrir mão disso, o pedreiro pode desenvolver a cultura e não ir no caminho, a direção que ele gostaria. Né? Aí entra o relativismo, né? A cultura vai ser dele. Ele tem a sua cultura e cada um tem a sua cultura e a empresa não tem. Isso. A empresa vira microempresa, né? Ela se torna um hub onde tem várias pessoas, cada um com a sua cultura. Aí as eu presas. E eu acho muito interessante a sua fala, e até olhando pelo lado do valor. Né? O quanto que tem de valor você ter uma estrutura com uma empresa ou com uma cultura bem estruturada. Porque hoje a gente conversa com 90% dos empresários de pequeno e médio porte. Qual o seu maior problema hoje? O cara não vai falar que é financeiro. O cara vai falar, gente, eu tenho um problema de gente, não para ninguém, todo mundo sai. Mas o que acontece? Vem dessa adequação, dessa geração de motivação, interesse, a cultura bem estruturada. Por quê? Nós temos ainda, infelizmente, muitos empresários que não têm essa visão sobre cultura organizacional. E como o próprio dono, o CEO, o fundador, o sócio,
a estrutura ali estratégica não tem essa visão, acaba que o restante também vai seguir a mesma linha da estrutura estratégica, porque vem tudo do estratégico. Isso aí. E aí o que acontece? Assim, eu vejo que o quanto de valor que a gente tem ligado a essa questão de estrutural, organizacional da empresa, e o quanto que isso gera até financeiramente. Uhum. Porque, assim, qual que é o custo de um turnover alto? E você está contratando. A gente passa, então, um turnover nosso é relativamente baixo para a nossa área. Uhum. E, assim, quanto custa para treinar Isso aí. um novo especialista? Quanto custa para você elevar de patamar dentro da empresa, você criar essa estrutura? Então, isso gera valor e tem que ser... E eu acho interessante a gente falar, porque na área da construção a gente tem empresas de centenas de pessoas e empresa que é o pedreiro e o servente dele. E a cultura é isso, a cultura ela é de 2 para 1000, né? A cultura ela sempre vai estar ali. E entrando mais um pouco na sua expertise, você fala muito dessa liderança antifrágil. Eu queria que você falasse um pouco para o nosso espectador como que ele poderia moldar suas habilidades, né? Como que funciona na prática essa liderança antifrágil? Ótimo. Antifrágil é a consequência de uma preparação. É inspirado no livro? Tem a ver com a base do Nassim Taleb. A lógica, ela tem a ver, por quê? Você tem uma estrutura que é a seguinte. As pessoas, elas entendem hoje que é importante elas terem soft skills e hard skills. Ou seja, soft skills é tudo que você precisa saber comportamentalmente para se relacionar com as pessoas. E as hard skills é tudo que você precisa saber tecnicamente para exercer sua profissão, para fazer o que você faz da vida, certo? Só que as pessoas elas não linkam isso com o resto. Elas olham para um curso, para uma habilidade destacada do restante. Uhum. E, na verdade, o mundo ele é conduzido pelas pessoas que eles se moldam e se adaptam a esse mundo, às circunstâncias. Então, por exemplo, no Brasil a gente vive uma eterna crise. Ela só muda de nome, endereço, né? Mas é uma eterna crise. Uhum. E várias partes do mundo, eles estão experimentando crises que são cada vez mais frequentes. Uhum. O que acontece? No pós-guerra, quando o exército dos Estados Unidos montou, estruturou o conceito do mundo VUCA, né? Volátil, incerto, caótico. Quando o exército estruturou isso, ele já estava antevendo o seguinte: o mundo ele está em constante evolução. Uhum. Com a aceleração da tecnologia, das informações, com a globalização de fato, quando isso tudo acontecer, a gente não vai viver estabilidade mais. Uhum. Não haverá estabilidade. Uhum. O estável será a constante mutação. Uhum. Né? E é o que a gente vive hoje. O que é a pessoa adaptável? É aquela pessoa que ela segue um conhecimento do que fazer de uma certa área, por exemplo, automação, por exemplo, um pedreiro que se especializa na área dele. Ele vai dominando cada vez melhor tecnicamente. Ele se desenvolve comportamentalmente, que aí entra na área das soft skills. Aprende a se relacionar com pessoas, aprende a se relacionar com pessoas diferentes, porque nós somos todos diferentes uns dos outros, né? Mas nós temos a tendência habitual ou viciosa, porque o hábito e o vício, eles têm a mesma estrutura, né? De você se relacionar sempre da mesma forma. A gente reage aos estímulos, via de regra, sempre do mesmo modo. E a gente tende a comunicar-se com pessoas diferentes da mesma forma também. E isso ferra com a gente. Sim, porque você tem que comunicar-se com os outros, cada um a seu modo. Então, aquela história do amor ao próximo, trate os outros como eu gostaria de ser tratado, tem um erro de tradução aí. Na verdade, trate o outro como ele precisa ser tratado. O vetor, quando a gente vira o vetor de nós para o próximo, aí a coisa roda. Né? Aí as relações acontecem. Então, quando você junta essas duas coisas, que hoje elas são vistas de modo destacado, e você interrelaciona ela com o mundo que nos circunda,
você passa a se tornar uma pessoa adaptável. Uhum. E, por favor, você que está escutando, não confunda adaptabilidade, que é o caminho para a antifragilidade, com deixa a vida me levar. Tá? Não é a maré mudou, eu mudo junto com ela. É você ter a capacidade de ter essa flexibilidade comportamental, você entender que o caminho ele vai se alterar, mas que não é para você não planejar, tá? Você planeja para estar preparado para seguir possíveis caminhos, mas o objetivo você não tira ele da mente. Que aí é o ápice, é o princípio de qualquer cultura familiar, organizacional. Você começa pelo propósito. Se você não tem um propósito, que é a missão da empresa, e você não tem os valores claros, aquilo não é para ficar na gaveta. Existe por um motivo. Os valores são os parâmetros que vão te manter naquele trilho, não se perder. Né? Quem é cristão tem os valores cristãos. Tem ali, ó, isso é a regra. Eu posso fazer o que eu quiser, desde que eu não fira isso aqui. Né? E a vida é assim. A vida é administrar escassez. A administração de empresas é gestão de escassez, né? Sim. Então, quando a pessoa entende essa lógica, essa dinâmica, olha, eu tenho que ter um propósito, certo? Enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto empresa. Eu tenho que ter valores que não vão me deixar me desviar desse propósito. E eu tenho que entender que esse caminho não é reto. Altos, baixos, eu vou ter que mudar, eu vou ter que fazer diversas mudanças, né, de rumo. Às vezes eu vou ter que dar uma volta para poder continuar em frente, mas eu não vou me perder daquele foco. Quando esse caminho é um caminho que você tem que ser muito adaptável. Adaptável às crises, às novas tecnologias, a um possível concorrente, a uma crise financeira, a uma escassez de pessoas, a um boom imobiliário no qual eu não tenho mão de obra, o que eu faço com isso? As pessoas que se planejam e que se preparam, elas estão à frente das outras. Por quê? Porque a que não se prepara, acontece, aí ela percebe, parece que está acontecendo aqui. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Enquanto o adaptável já está antevendo. E aí a gente entra na antifragilidade. Qual que é o conceito de antifragilidade? É uma pessoa, uma ideia, que ela não só resiste, ela não é só forte, ela se adapta. Sim. Então, quanto mais você bate, mais essa pessoa se fortalece. O que é um líder? Ele tem que ser uma pessoa adaptável. Porque os líderes fracos, eles são os primeiros a irem. Né? Não, quando eu falo de líder, qualquer estrutura. A teoria é essa. Os fracos são os primeiros que vão. Em seguida vão os fortes. Sabe os fortões? Os resistentes? Vão em seguida. Porque ninguém dá conta de ir contra a natureza. Não, e até entra numa pergunta que eu queria te fazer. O que você acha pior? O líder bonzinho ou o líder autoritário? Ambos são muito nocivos. Agora, muito importante deixar isso claro. Em determinado momento, você tem que ser autoritário. O problema é tornar isso a sua constante. No momento de crise, no momento em que a reação da empresa, do time, da estrutura tem que ser muito rápida frente a uma crise, você tem que ser autoritário. Você tem que falar e as pessoas têm que executar, meio que sem saber o que está acontecendo. Só que, se você é líder de fato, as pessoas elas vão confiar que elas vão fazer e depois vai por mim. Vai por mim. E o bonzinho, né, também é muito nocivo. Mas em determinados momentos, principalmente num pós-crise, principalmente em momentos onde a pessoa está em crise, se você não acolhe a pessoa, você perde a pessoa. É onde entra a adaptação, né? Exatamente. Então você não age. Fragilidade, porque aí você está sabendo lidar em situações adversas, tendo o que te quebrou, mas podendo sair do outro lado com a resistência, né? É isso aí. Eu acho interessante porque, assim, essa questão do autoritarismo é legal ter essa visão de que você tem que ser às vezes, mas a equipe tem que ter uma noção que ele está sendo autoritário, mas espera aí, porque o momento está exigindo isso dele. A equipe tem que enxergar isso.
Depois que passar isso tudo, ele vai vir, a gente vai conversar, a gente vai entender o que está acontecendo. Mas agora vamos fazer acontecer, né? Porque é o momento. Então, assim, a figura de líder é isso. Então, esse momento eu preciso, porque as pessoas precisam disso. Exatamente. É onde entra, eu vejo a maior nocividade do líder bonzinho. Pô, as pessoas, às vezes, elas precisam de um choque, de realidade. Falam, cara, ó, eu preciso disso, disso e disso. Um direcionamento claro do que tem que ser feito, a intenção e a energia necessária para fazer aquilo naquele momento. As pessoas precisam disso, desse choque, desse boom. Mas você não pode dar esse choque todo o tempo inteiro. Isso. Então, eu acho interessante. Ninguém dá conta. Ninguém dá conta. E até entra na pergunta que eu gostaria de fazer agora, um engenheiro, um arquiteto, ele pode ser líder sem ser coach? E onde está esse ponto de equilíbrio? É uma excelente pergunta. O coaching e o mentoring são ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia. Né? Elas só têm uma estruturação. A gente usa muita coisa que tem um nome e a gente não sabe qual que é o nome. Né? E se qualquer líder ele se fechar como um coach ou só usar a ferramenta de coach, ele está ferrado. Mesma coisa com o mentoring. E mesma coisa com qualquer outra ferramenta em si. Hoje não há espaço para um especialista de uma única técnica. Sim. Você tem que usar tudo que está à sua disposição. Então, o engenheiro, ele tem que ter a habilidade de desenvolver as pessoas que têm aptidão, que têm uma certa maturidade, ele tem que ajudar a pessoa a se desenvolver. E o coaching é uma ferramenta muito interessante para fazer isso. Né? São as perguntas poderosas. Você leva a pessoa a raciocinar, a estruturar raciocínios e a chegar por ela própria nas métricas que ela precisa seguir, nas ações. O mentoring é você usar a sua experiência ou outras experiências e conduzir aquela pessoa que ela não tem ainda condição, ou maturidade, ou de experiência, que são coisas diferentes. Tem gente que tem muita experiência, não tem maturidade nenhuma, para conduzir aquela pessoa para o próximo passo. A função primária do líder não é mandar, é desenvolver. O líder é o guardião do propósito, é o guardião dos valores, certo? Certo. E ele é o guardião do desenvolvimento das pessoas. Ele tem essa obrigação, é uma responsabilidade. Se você assumiu uma liderança, saiba que você não assumiu a condução de uma série de processos e a chefia de uma série de pessoas. Você assumiu a responsabilidade de um resultado, conduzindo as pessoas e desenvolvendo as pessoas para que esse resultado ele chegue cada vez mais rápido, eficácia e de modo com mais qualidade, eficiência. Então, a estrutura geral da administração. Né? Então, quando você junta tudo isso, o que você tem? O coaching como uma ferramenta extraordinária, o mentoring como uma ferramenta extraordinária. Só que as ferramentas são mal utilizadas. Né? O projeto da Live veio por isso. Aproveitando, fala um pouco do seu projeto para a gente. A Live é uma resposta a uma demanda que eu comecei a perceber sistêmica. A gente tem tudo e não tem nada. Né? A gente tem lá 100, só em Goiânia, deve ter uns 50 coaches por aí. Né? Formações de coach. Qual que você vai confiar? E mentoria? Qual que você vai confiar? Tem um monte de gente na internet vendendo um monte de coisa que não tem... Ele é menos raso do que uma raiz de grama. Né? Qualquer coisa, você tropica, você expõe. Então, você tem palestrantes maratonistas. Eu escutei isso de um amigo recentemente. É aquela pessoa tão rasa que ela acaba a palestra e sai correndo. Ela não dá conta de ser questionada. Não tem nenhum momento de pergunta. Não tem. Se tiver, ferrou. Então, o que a gente tem? A gente tem um monte de ferramenta. O coaching é uma ferramenta muito bacana, só que ela é muito mal utilizada, vendida, estruturada, deturpada, distorcida, assim como o que é o ser humano acontece isso. Todas as ferramentas, elas estão sendo alvo de especuladores, de falsários, todas. O projeto da Live, ele foi uma resposta, começou no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia com uma demanda para a formação de líderes. Né? Eu já atuava em formações na área de liderança, a oratória com a Vox, etc. Só que o pessoal teve uma demanda muito específica. Eu quero formar, e não é uma área,
é um conjunto de áreas que precisam ser utilizadas. E nós desenvolvemos o projeto lá e deu certo. E eu validei esse projeto em outros lugares. E ao longo dessa validação, de 4 anos, eu comecei a perceber o seguinte: não é suficiente só uma formação de líder. Eu preciso de pessoas que elas têm que ter outros suportes. Né? Eu preciso de pessoas que precisam trabalhar a imagem deles, que precisam trabalhar a estruturação da palestra dele, que precisa trabalhar uma hard skill na área financeira. E essas pessoas, elas começaram a me perguntar: onde que eu vou? Para onde que eu vou? Para onde que eu vou? E eu cultivo networking há muitos anos. Né? Meu avô falava: quem tem amigo tem tudo. Então, se você tiver muito dinheiro e não tiver amigo, você tá pobre, irmão. Então, o que acontece? Eu cultivo sempre. E eu comecei a observar, né, as pessoas em volta, e eu comecei a convidar alguns profissionais. Então, reputação, imprensa, consultoria de imagem, marketing, né, o planejamento de marketing. Eu comecei a fazer o convite para algumas pessoas para fazer as entregas. Né? Ou seja, eu tenho ali um mentorado, eu tenho um líder que está ali na minha frente, que ele tem uma série de demandas. E eu vou indicar essas pessoas para que essas demandas sejam supridas com confiança. Esse é o X da questão. Então, a Live se estruturou em torno de uma formação de líderes inicialmente, mas hoje a gente tem a área de vendas com o Daniel Bueno, vive a venda assim como eu vivo a liderança. Né? Tem a Carol na área de reputação, que é uma profissional incrível, assessora de imprensa, ela tem uma rede de relacionamento, ela tem um nível de competência técnica extraordinário. E tem vários outros profissionais, o Eric com a consultoria de imagem. Né? Então, nós precisamos de um ambiente, de um ecossistema que nos dê suporte para o desenvolvimento. Até o último nível, um CEO. Qual que é o próximo passo dele? Ele chegou no ápice da estrutura organizacional. O próximo passo? O próximo passo, ele está falando de legado. Então, ele vai escrever um livro. Aí tem o Leandro, da Kelps, que vai dar todo esse suporte para que ele contribua. Né? Ele vai se tornar um palestrante? Um conselheiro? Então, a gente dá todo esse suporte para esses próximos passos. Num ambiente que ele vai ter tudo ali. Né? Alguns dos CEOs que fazem parte do projeto Live, eles gastaram, não sei se fortunas, mas muito dinheiro com a contratação de diversos profissionais e tecnologias, etc., serviços dispersos, que não se comunicam. Então, o que acontece? Você tem aquele esforço, aquele investimento de tempo, dinheiro, recurso, disperso. Você não tem uma agregação. Na Live, a gente tem pessoas que trabalham juntas. Não, e eu acho muito interessante esse propósito, assim, acabou que eu me identifiquei bastante, porque eu, como empresário lá de cá, a gente já passou por essas situações. Nós tivemos aqui várias consultorias, nós tivemos uma consultoria comercial, que foi a última que a gente fez, que realmente deu um up. Mas antes disso, nós, por exemplo, na área do marketing... Né, e a gente acertou, né? Que tá toda a equipe dele. Foi o Daniel. E aí a gente experimentou dessa sensação de contratar pessoas sem saber a reputação e ter uma experimentação de um serviço raso. Então, assim, pessoas que estão entrando no mercado, que tem ali, que está começando a planear e entra como um prestador de serviço experiente. Aí você não sabe, você contrata, você passa por aquela experimentação, cara, isso gera um desgosto. E eu mesmo, Thiago, como empresário, já tenho repulsão. Eu estou em alguns grupos, eu olho para a pessoa, eu tenho a minha primeira impressão negativa. Quando eu vejo essa parte de, vamos desenvolver soft skills, não sei o quê, eu olho assim, a minha primeira impressão é negativa. Né? Então, eu acho interessante porque você ter um ponto de penetração. Por exemplo, eu conheço o Luiz Portal. Pô, eu sei da reputação, sei da profundidade de conhecimento que ele tem. E junto com ele, você é a penetração do mercado. Né? Ou outro líder que está com você, você penetra através do reconhecimento, ele já tem o meu reconhecimento. Então, a partir disso, eu vou abrir a minha mente
para entender o que eles estão mostrando. Pô, peraí, deixa eu ver se isso daqui realmente faz sentido. Porque se fosse outro qualquer profissional que eu não conhecesse, sinceramente, eu não iria... assim, a barreira de eu sair daqui e contratar alguma coisa que às vezes iria melhorar 10 vezes minha performance, né? Seria uma barreira muito grande. Então, através de uma pessoa que já tem um conhecimento, um acesso, é interessante você ter esse hub, né, que você consegue linkar essas pessoas através do seu conhecimento. Eu acho isso interessantíssimo. Né? Porque, para mim, Thiago, falando como um cliente, né, um possível cliente ou uma pessoa que vai absorver isso. Para mim é interessantíssimo. Eu já contratar alguém e dali eu já ter direcionamento. Porque acontece no nosso ramo também, por exemplo. Às vezes a gente chega na obra e quem faz essa ponta de penetração no mercado da construção, no nosso caso, é o arquiteto. O arquiteto é essa ponta de penetração, né? A ponta da flecha. Uhum. É ele que está em contato com o cliente primeiramente, né? Então, o arquiteto traz para a gente o cliente já, esse cara aqui é um cara que eu confio, que já tem know-how, tem conhecimento, ele vai entregar o que ele está vendendo. E ele tem ali na base dele vários profissionais que vão auxiliar várias empresas, né, vários parceiros que vão conseguir auxiliar nessa. Eu acho interessantíssimo. Não, e a gente fala muito em integração, né, na nossa área, né, na área da construção e também principalmente da área da automação, das tecnologias daqui da nossa. E tem ali um espaço de tempo em que quando você está com um profissional e vai para outro profissional que vai contribuir com o seu crescimento, tem ali aquele período de integração entre um profissional e o outro para entender, para dar continuidade. Quando pega a sua empresa, por exemplo, pega o projeto da Live, que vocês já estão conectados, vocês já conversam a mesma língua, essa integração ela já é intrínseca do grupo, o negócio flui muito mais rápido, né? E aí a gente valoriza aquilo que não tem reciclagem, né? Que é o tempo. É isso aí. É muito precioso o tempo. Demais. E esses profissionais, de fato, são jogadores experientes que, sabe, quando você toca a bola, você sabe que o outro vai estar lá do outro lado, ele sabe que está na posição dele. Sim. É bem isso mesmo. A gente usa a técnica do Neo até hoje, venda. E que nós fizemos a gente se conheceu no BNI, a gente conheceu o Luiz também por lá, o Daniel por lá. Nosso primeiro 1-1 foi com o Daniel, assim, transformador. Até hoje, pra você ter ideia, do 1-1, até hoje eu utilizo técnicas de negociação que, Thiago, faz isso aqui, assim, às vezes eu tô negociando, eu faço assim, Daniel, deixa eu fazer aqui, deixa eu fazer, dá certo. Dá certo. Pois Bom demais. Uma analogia que eu faço, uma ponte que eu posso fazer com a construção civil e a Live, é tão bom quando você tem lá o pedreiro que já conversa com o pessoal do acabamento, que já tem o contato com o eletricista, que já tem o contato com o pessoal da automação e que todos estão acostumados a trabalhar juntos, já sabem em que momento um entra, outro sai, já sabe. Então, o briefing é mais rápido, mais eficiente, sim. Né? A confiança é tão bom para uma pessoa que está ali como contratante, como patrocinador de um projeto, uma reforma, da construção, perceber esse entrosamento, né? Então, o convite que eu fiz para essas pessoas, e foram cada um com a sua particularidade, mas foram todos especiais mesmo, assim, sem pieguice. Porque é complementar, né? Porque é natural. Não é algo que vai dar mais complexidade nas relações, Não, cada um faz o que é muito bom. E uma outra coisa que eu comecei a perceber, até em mim, às vezes eu precisava entregar algo que não era da minha área, que eu não tinha a especialidade naquilo, mas eu tenho conhecimento, então vou lá e faço a entrega. Por quê? Porque o cliente, se eu não fizer isso, ele não vai ter o resultado. Então, o meu trabalho está ligado a outros. Né? Na construção civil é a mesma coisa. Se você não faz a devida estruturação, se o engenheiro não faz a estruturação dos encanamentos corretos, das tubulações, o eletricista vai ter um trabalho desgramado para fazer isso. E depois a automação não vai ter espaço para colocar um fio. Né? É raro, mas acontece bastante com vocês. É raro, mas acontece todo dia. Né? Então, quando você tem a integração e você sabe quais são os profissionais e o que está envolvido ali, do início ao fim, e a gente estava falando, a pessoa tem que entender qual que
qual é o papel dela no todo. Uhum. Não é o papel dela em si. E tem muito especialista que só entrega o próprio, né? Ele não sabe. Então, eu estou muito feliz, assim, a gente está tendo resultados incríveis em diversas áreas, segmentos, pessoas, e até próprios. Né? A gente cresce. Certeza. Eu tenho crescido muito com os especialistas, com os CEOs. A gente promove encontro. O último encontro que a gente fez foi com o Jorge Mar, que é um CEO muito experiente, e a gente juntou alunos da Live, dos diversos cursos, porque o Daniel tem um curso de vendas na Live, a Carol tem um curso de reputação e imagem. Então, cada um desses especialistas tem o seu próprio curso, e a gente vai disponibilizar juntos esses cursos também online. Então, é um ecossistema que fortalece todo mundo que está dentro, né? E fortalece e entrega com muito mais qualidade para quem está fora. E a gente promove esses encontros, e foi um encontro cujo tema era planejamento. Foi tão rico. O próprio Jorge Mar saiu de lá. Cara, eu quero saber a data do próximo. Porque, no primeiro momento, a gente expõe, né, de modo estruturado sobre planejamento. Num segundo momento, é aberto para as pessoas sugarem daquele CEO, que chegou no ápice. Né? E aí é uma riqueza incrível, porque não está em livro. Às vezes você demora, assim, 2 meses lendo o livro para receber aquele ensinamento que você teve naquele almoço. Então, a live na verdade, é a materialização de algo que eu já vinha fazendo e que esses profissionais já tinham enxergado. Né? Essa sinergia, essa simbiose, esse ecossistema, e que agora a gente está colocando ele de modo estruturado para melhorar cada vez mais a experiência das pessoas que passam por cada um desses profissionais. Né? O fluxo é constante. Do Daniel, olha, essa pessoa aqui ela tem um grande potencial, é um líder e tal, e de mamana caducando, como diz o outro, né? De empresas pequenas, empresas médias, empresas grandes. A Carol está atendendo uma empresa grande da área de tecnologia que eu atendo, na área de assessoria de imprensa, e eu lembro dela falando, Luiz, eu cheguei lá e só me apresentei e a gente viu que a comunicação fluiu e ele já sabia tudo e eu não fiz a venda, né? E tá aí, a sinergia é tão grande que você não tem, inclusive, o desgaste de você, enquanto empresário, ficar assim, deixa eu ver se é bom, deixa eu ver, não, deixa eu negociar, aquele desgaste que desgasta. Sim, né? Com certeza. Nosso tempo é precioso. E perder tempo é tão absurdo quanto rasgar dinheiro. Exatamente. Com certeza. Então, é isso. E na construção civil, gente, é algo que é muito importante. A construção civil, muitas empresas começaram a definhar, atrofiar, porque não se atualizam, não estão... E eu vejo que isso é uma realidade, viu, Luiz? Eu vejo que isso, assim, ou a empresa se adapta, ou ela gera essas skills, ou senão ela vai passar por um processo de definhar. Ela vai cada vez mais perder, porque vai perder o colaborador, não vai ter a cultura. E isso parecem palavrinhas bonitas, mas isso aí traz pra gente um resultado lá na última linha, no lucro líquido da empresa. Exatamente. Isso aqui não é só, vamos falar porque é bonito, cultura organizacional. Não, isso aí, meu amigo, é aquilo que vai te trazer aquela última linhazinha do seu DRE lá com o lucro líquido aceitável, entendeu? Isso tudo impacta lá, porque quando a gente fala de valor, é valor financeiro também. Isso. É como você vai conseguir agregar valor dentro da sua empresa para poder te retornar ali aquele propósito que você se pôs, que é ser empresário e ter uma empresa que gere receita, que gere lucro, né? Não só receita, né? Gere exatamente lucro, que é onde você vai entrar, porque assim, hoje em dia é tudo muito apertado, margens apertadas. Onde que você vai trabalhar? Onde que você vai conseguir estruturar a sua empresa para quê? Cheguei no meu ápice de receita. Às vezes você chegou num nível ali que você não consegue atingir uma receita maior. Você chegou no pulmão da sua empresa, na estrutura que você tem. Você tem que trabalhar em elementos que você vai conseguir melhorar a eficiência. E eu vejo que esses elementos é onde você vai trabalhar. É como você apresenta, como você corta o custo comercial dentro da sua empresa, como que você melhora a eficiência do seu vendedor, como que você melhora a eficiência do seu líder para poder levar a sua estrutura com uma estrutura física menor.
É isso aí. Eu preciso de uma estrutura financeira madura, de processos financeiros maduros. Eu não sou especialista nisso. Exatamente. Então, a live tem a pessoa que vai lá, olha para o processo, olha para a estrutura, entrega o DRE em 30 dias, entrega a visão, entrega a informação e conduz. Aí, essa pessoa ela consegue ter margem, ela consegue ter fôlego financeiro para fazer os próximos investimentos. Tá tudo linkado. Sim. Lê do engano, chega a ser burrice de quem olha assim, não, eu não vou mexer com marketing porque o marketing... Não, se você não mexe com marketing, você está lascado. Se você não investe no financeiro, você está ferrado. Se você não olha para as pessoas, você está ferrado. Se você não desenvolve tecnicamente a tecnologia, você está morto. E assim, e é engraçado, por exemplo, você pega a parte de estruturação de imagem. Aí, às vezes o cara fala, por que eu tenho que mexer com estruturação de imagem, cara? O que minha imagem tem a ver com o meu... Cara, totalmente. Isso é frescura. Isso é frescura. A minha imagem... O que minha imagem vai impactar no meu lucro? Entendeu? E aí a gente começa a enxergar, e aí lá dentro eu acredito que tem uma estrutura, ferramentas para poder linkar uma coisa com a outra, um profissional com o outro, e te entregar um pacote geral. Exatamente. É um apoio do líder à corporação, né? Exatamente. Assim, esse apoio que está ali com essa estrutura à disposição. E o mais interessante, o que eu tenho em alta conta isso, são pessoas que já passaram pelas dificuldades. Já tem o couro grosso, já tem experiência, tem entrega, sabe? Tem entrega. Tem um cliente meu que ele, não sei porquê, mas eu não tenho um posicionamento, eu chego nos lugares, eu tenho uma empresa que é conhecida, eu tenho muito dinheiro e tal, mas eu não apareço nas reuniões de networking, eu fico meio de lado. Não consegue demonstrar. E aí entrou o Eric, desenvolveu a imagem dele, agora ele é visto. Sim. Então não tem frescura, não tem um detalhe que não importa. Sim. Tem uma ignorância de quem não enxerga que isso é necessário. Né? E tem a ver com a comunicação, a imagem. Exatamente, a não verbal é 55%. E não é só ser bonitinho, né? Não. Por exemplo, a gente vê aí hoje a moda dos brokers, né? Da calça curta. Aí o que acontece? Mas aquilo ali, se ela foi bem desenvolvida, aquilo tem uma motivação. E é uma identidade. Tem o que ela quer, mas não é só ser igual. Viu, o cara tá bonitinho, vou fazer igual. Né? Porque às vezes, por exemplo, o engenheiro... A botina de segurança. O engenheiro viu o corretor de imóveis todo bonitinho, cara, vou ficar igual aquele cara. Quando ele chegar na obra, ele tá lascado. A comunicação dele vai ser totalmente quebrada. Né? Então, e a imagem, ela reflete a personalidade. Esse movimento de manada, eu faço porque é bonito, você tá ferrado, viu? Isso é fazer na ignorância, tentativa e erro. E é o que muitos empresários fazem. Eles veem algo que funciona nas outras empresas, eles tentam fazer por si mesmos, sem a ajuda de profissionais experientes. Eles se ferram. Sim. Ou eles contratam, eu vou economizar, vou contratar o estagiário para desenvolver a campanha de marketing que a Coca-Cola usou milhões para fazer. Vai, campeão, pra você ver o que vai acontecer com você. A gente já passou por isso. Quando a gente chegou na consultoria comercial, a gente passou por essa etapa. A gente veio, contratou uma pessoa inexperiente, vamos fazer aqui em casa mesmo, né? Cara, batata, deu erro, não deu nada. O fazejamento, né? O fazejamento. Eu vou fazendo e planejando ao mesmo tempo, enquanto eu... Tá ferrado. Na primeira reunião da consultoria comercial, cara, vai bater isso aqui tá tudo errado assim, vamos seguir assim. Isso aí. Seguimos e estamos tendo resultado. E deu certo. E tá dando resultado. Caminhando para o final do nosso podcast, eu quero que você deixe uma provocação para o nosso público, Luiz, com relação à liderança. Perfeito. Uma pergunta, na verdade, uma sequência. Até que ponto você está disposto a continuar sendo reativo? A continuar sendo uma pessoa que reage. O problema acontece, depois você corre atrás. Até que ponto você vai ser passivo na vida? Porque existem as pessoas que são passivas, que a vida as leva, né? Você faz reativamente, você não toma a frente, você não toma as decisões. E tem aquelas pessoas que elas fazem acontecer. São as pessoas que tomam as decisões, são as pontas de lança. Você, se é pedreiro, se é engenheiro, se é PMO, tanto faz. Todos os níveis hierárquicos têm que se perguntar isso. Até quando? E se você está no caminho, qual é o próximo passo? Né? Qual que é o seu próximo passo? Todo líder ele tem que ter a clareza de quais são os próximos passos, pontos de melhoria próprios e os que a gente já é bom, mas precisa continuar desenvolvendo, aprimorando. E o seu liderado? Você já sabe o que ele precisa?
Porque a maioria dos líderes só sabe o que a pessoa está pedindo, o que a pessoa quer. E entre o que a pessoa quer e o que ela precisa são coisas diferentes. Há uma distância. Sim. Você tem essa habilidade de enxergar o que o seu liderado necessita legitimamente? E, por fim, você vai esperar até quando? Qual que é o dia certo? Qual que é a hora certa para você tomar a decisão de fazer diferente, de começar? A dica é agora. Não tem outra resposta. Se você der outra resposta, já foi o meu tempo, o tempo passou, você está errado. E, não, na hora que melhorar, na hora que estiver estável, na hora que... Isso não existe, tá? Isso é uma utopia que não vai acontecer. Então, a minha provocação é essa. É um tripé aqui para provocar essa galera da construção civil a tomar a decisão. Bom demais. Agora venda seu peixe. Fala aí Como o como pessoal que te chega até você. encontra? Você pode, no @luisportal, né? Eu posto pouco agora, vou começar. Eu não sou adepto da cultura da modinha, né? Modinha fazer isso, modinha fazer aquilo. Eu fui muito ativo nas redes sociais e, por opção, né, para tomar algumas decisões, eu me afastei e agora estou retornando. Então, procura a live, né? Live Liderança Antifrágil e o @luisportal. Ali você começa a ter as informações aí para buscar. E em breve, na semana que vem, eu não sei quando é que a gente vai publicar o podcast, o livetreinamentos.com.br estará no ar, a pleno vapor, com todas as informações à disposição, com toda essa galera, esses especialistas aí, já cada vez mais publicados. A gente está bem acelerado nas gravações, então a gente vai ter tanto cursos online quanto cursos presenciais e, além disso, uma série de entregáveis para as pessoas que fizerem parte, né? Então, os ex-alunos da Vox Live, do Daniel, todos terão acesso a uma série de atualizações semanais de informações, de eventos que vão ser promovidos por esse time de peso aí, para poder desenvolver, para poder acompanhar o desenvolvimento das pessoas. Porque não é um curso que resolve a vida, né? Não. Antes fosse. Antes fosse, né? Poderia Tava ser. mais fácil. Muito bom, muito obrigada. Foi muito boa a nossa conversa. Ter você aqui, encontrar uma brecha na sua agenda. Foi muito importante para a gente ter você aqui conosco. Obrigado pelo conhecimento. E podem buscar, gente, o Luiz e a equipe, que vocês vão arrebentar. Assim, a gente fica muito feliz do Luiz realmente destinar esse pedacinho do tempo dele aqui, que a gente sabe o quanto o tempo é valioso, né? Não pode rasgar dinheiro. E assim, a gente fica feliz por ser um cara íntegro. A gente só traz aqui pessoas que realmente a gente confia, não só na parte profissional, mas também na parte pessoal, né? Um cara cristão. Citou o Paulo Ricardo aí, que também é um dos nossos polos que a gente segue. Então, muito obrigado mesmo, do fundo do coração. Excelente. Agradeço a vocês pelo convite e para desenvolver, para levar essa cultura do desenvolvimento, né, para ajudar a contribuir com o nosso Brasil, nossa Goiânia e todas as áreas, eu sempre tenho que encontrar tempo, né? A gente tem que encontrar. É obrigação. É obrigação. É obrigação. Isso é então, verdade. contem comigo, contem com a live. Muito obrigado. Show de bola, Luizão. Bom demais. Gente, vou ter que fazer igual mosca. Vou ter que fazer igual mosca. Como sai voando? Você não é maratonista não, mas você vai ter que sair correndo. Deixa eu tirar o carregador aqui. Tudo bem. Gente, aqui é a gravação. Para o celular aí, meu bem, você parou já? Ah, é verdade.